Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou te explicar como descobrir sozinho se você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Eu sou psicólogo e um dos fundadores da maior rede de terapia do Brasil, a Eureka. Eu tenho TDAH e eu acredito que não é difícil descobrir se você tem TDAH. É só você entender algumas coisas bem básicas, beleza? Vamos junto? Primeiro ponto é você entender o que é o TDAH. Existe muita desinformação hoje em dia e eu vou resumir rapidamente aqui. TDAH nada mais é do que um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a palavra transtorno, ela no campo da saúde mental significa um conjunto de sintomas que causam prejuízo na vida da pessoa. Então, para algo ser um transtorno, aquilo tem que causar prejuízo. E o prejuízo na vida da pessoa com TDAH, ele se deve a problemas de desatenção e problemas de hiperatividade. Então, o TDAH é esse conjunto de sintomas que geram um prejuízo ligado à falta de atenção e à hiperatividade. Por exemplo, os sintomas de desatenção no TDAH é você se distrair muito fácil, dificuldade de sustentar a atenção, esquecer compromissos, perder objetos, ter dificuldade de memorizar instruções e todos esses problemas geralmente ligados a manter a sua atenção focada em algo. Em vez disso, a gente se distrai com muita facilidade e perde objetos, esquece compromissos e assim por diante. Existe um outro conjunto de sintomas que são os sintomas de hiperatividade. E eles incluem uma certa agitação física e mental, não conseguir ficar parado, falar demais, interromper os outros enquanto eles falam. Perfeito? A pessoa com TDAH tem um problema bem geral que é o controle inibitório fraco. Essa função do nosso cérebro chamada controle inibitório, que nada mais é do que inibir impulsos, segurar vontade, segurar impulsos, ela é mais enfraquecida na pessoa com TDAH. Então, você se concentrar em alguma coisa significa você segurar a vontade de prestar atenção em outra, né? Inibir essas áreas do seu cérebro que estão viajando. O TDAH tem uma dificuldade de se segurar, de inibir a sua atenção e muitas vezes inibir também o seu movimento físico, a sua fala e assim por diante. E, por fim, você precisa entender que TDAH não é uma coisa que você desenvolve pegando de alguém, não é uma doença contagiosa, não é uma coisa que surge na vida adulta. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa acontecer, a maioria dos sintomas precisam surgir até os 12 anos de idade para ser diagnosticado. Se recentemente você começou a ficar mais desatento ou mais hiperativo, interromper mais as pessoas, falar demais, não conseguir se concentrar, provavelmente isso não é TDAH. É muito provável que seja um sintoma colateral da depressão ou de um transtorno de ansiedade generalizada ou simplesmente de um momento de estresse crônico que você está acumulando cansaço. É bem mais provável que seja isso do que seja um TDAH, considerando que depressão, ansiedade, estresse crônico são muito mais comuns do que um transtorno do neurodesenvolvimento como o TDAH. Outros transtornos do neurodesenvolvimento são, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ou transtornos de fala, como a dislexia, a dislalia e assim por diante, beleza? Então como é que você descobre se você tem sintomas de TDAH? E melhor ainda, se você tem TDAH, você pode descobrir sozinho? Sim, você pode descobrir sozinho. Será que você tem TDAH? Primeiro, você tem vários sintomas de desatenção ou hiperatividade? Não basta que você tenha só um. Por exemplo, nossa, eu falo muito. Beleza, você fala muito, mas você interrompe bastante as pessoas enquanto elas estão falando. Você tem dificuldade de esperar a sua vez. Você tem uma dificuldade de se concentrar. Você tem uma tendência a procrastinar as tarefas e deixar sempre para o último momento. Você tem uma tendência a ser um pouco desorganizado quando as coisas não são urgentes. Não basta ter um sintoma, você precisa ter vários, beleza? Porém, você pode não ter muitos sintomas de hiperatividade ou não ter muitos sintomas de desatenção. Pode ser que o seu TDAH seja mais enfatizado em um dos lados. Eu, por exemplo, tenho TDAH com pouca hiperatividade. A maioria dos meus sintomas tem a ver com desatenção, beleza? Algumas pessoas têm um TDAH muito focado em hiperatividade.
Não importa. A questão é que você tem que ter vários sintomas de um dos dois lados ou também dos dois lados. Isso ajuda. Segundo ponto. Você precisa ver um prejuízo do TDAH ou desses sintomas na sua vida hoje. Você falar demais, interromper as pessoas, ou você perder objetos, esquecer compromissos e deixar as coisas pra depois. Isso tá fazendo mal pra sua vida? Ou é um negócio que de vez em quando aparece e nunca te fez mal e é mais uma zoeira que você tem consigo mesmo? Você tá prejudicando a sua vida hoje? Se a resposta é sim, a gente segue para a terceira pergunta. E a terceira pergunta é: você já mostrava a maioria dos sintomas desde pelo menos os 12 anos? E aqui, essa pergunta costuma excluir bastante gente. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. E isso significa que, conforme o seu cérebro se desenvolvia, e a maior parte do desenvolvimento do cérebro ocorre na infância e na pré-adolescência, e vai finalizando na adolescência e vida adulta, os sintomas têm que aparecer aí, na fase em que seu cérebro está se desenvolvendo mais rápido e está tendo esses problemas de neurodesenvolvimento, sacou? Se a resposta é sim, aí a gente vai para a última pergunta, que também exclui muita gente, que é: você tem outro problema de saúde física ou mental que poderia explicar esses sintomas? Muitas vezes, como eu comentei, você pode estar com um transtorno de ansiedade, uma depressão, um burnout, um esgotamento profissional relacionado ao seu trabalho, um transtorno de estresse crônico, que são muito mais comuns do que TDAH. E sinceramente, é melhor que você tenha essas coisas do que você tenha TDAH, porque como TDAH é um transtorno muito genético e ligado ao desenvolvimento do seu cérebro, ele não tem cura. Você nunca vai deixar de ter TDAH, você vai tratar ele, provavelmente tomar remédio até o fim da sua vida, e eu tô de boa com isso porque eu convivo muito bem com o remédio que eu tomo, enfim. Mas é muito melhor, entre aspas, você ter depressão, estresse crônico, que você vai lá, faz um tratamento bom, se recupera daquilo e volta pra sua vida normal. Beleza? Tranquilo. Então, digamos que você respondeu sim para as 3 primeiras perguntas e respondeu não para a última pergunta. Significa que você tem TDAH? É uma alta chance de você ter. Mas qual que é o problema? O problema é que a resposta da pergunta número 4, só quem pode dizer não de verdade é alguém que entenda de saúde mental. Porque você pode dizer assim: não, eu tenho certeza que é TDAH porque não tem nenhum outro problema que possa explicar o que eu tô sentindo. Como é que você realmente sabe disso se você não é da área da saúde mental? Você não tem como saber, né? Você não é médico, você não é psicólogo. Então, para realmente receber o tratamento e ter o diagnóstico oficial, você tem que se consultar com um médico, geralmente um médico psiquiatra. Perfeito? O médico psiquiatra é um médico especializado em saúde mental e também especializado em tratamento farmacológico para problemas de saúde mental. Perfeito? A notícia boa é que quando a pessoa trata o TDAH com remédios, ele é um dos transtornos mais tratáveis de toda a psiquiatria. Então, 80% das pessoas veem uma grande melhora nos sintomas quando elas tomam remédio. E, gente, 80% é muito. Porque se você olha esses mesmos números para depressão ou ansiedade, cara, 20 a 30% das pessoas veem uma melhora com remédios tratando depressão e ansiedade na primeira rodada de remédios, sacou? Então, essa é a parte boa de você ter TDAH, os remédios fazem muita diferença. E os efeitos colaterais são muito poucos se você toma conforme o médico indica, né? Eu tomo um remédio chamado Venvance, que é uma marca registrada aqui no Brasil ainda. É um remédio caro, mas que vai cair a patente e talvez daqui a pouco, 2024, já tenha uma versão genérica mais acessível. E eu me adaptei muito bem com o remédio. Como é que funciona o diagnóstico? O médico psiquiatra, gente, ele é especialista em fazer esses diagnósticos. E você não precisa ser especialista em TDAH, porque TDAH é um diagnóstico feito bastante por aí, e você aprende na residência, né, nessa especialização médica, a fazer esse diagnóstico. E ele vai fazer o diagnóstico fazendo perguntas pra você, talvez as mesmas perguntas que eu acabei de fazer. Não existe um teste, por exemplo, um teste de imagem, ou que você faz um desenho, ou que você tira uma amostra do seu sangue e ele diz que você tem TDAH. Isso não existe. O TDAH é um diagnóstico feito através de perguntas, desse diálogo aqui com o psiquiatra, e ele vai usar toda a bagagem de estudo dele e de atendendo pacientes
para resolver essas 4 perguntas aqui e entender, ok, será que agora então é o momento da gente começar com o medicamento, explicar para o paciente o que é o TDAH mais a fundo e ver essas melhoras na vida dele? Então, se você quer se consultar com um médico psiquiatra, você pode consultar pelo seu convênio, sem precisar de nenhum encaminhamento. Geralmente é só você acessar o site do convênio ou marcar. Se você quiser uma recomendação de psiquiatra, que foi a mesma equipe de psiquiatras que me diagnosticou, e eu consegui receber o diagnóstico em uma única consulta, justamente por causa desse ponto 4, porque eu não tinha nenhum outro problema de saúde física e mental, não tinha depressão, nem ansiedade, nem nada assim, que pudesse estar confundindo o diagnóstico. Em uma sessão eu fui diagnosticado por um psiquiatra da Eureka, a Eureka Med, na verdade. Então coloquei aqui embaixo, no link da descrição, para você marcar a sua primeira consulta aí com um psiquiatra. Talvez seja a única consulta para fazer o diagnóstico, mas obviamente, como os remédios para TDAH são super controlados, você vai ter que passar todo mês com um psiquiatra, pelo menos, para pegar as receitas para você renovar o seu remédio, né? Então, consulta com um psiquiatra se você descobrir que tem TDAH, é uma coisa para a vida toda. Nem que seja uma coisa mais rara, mas é para a vida toda. Perfeito? Gente, não existe nenhum mistério sobre TDAH. Se você entendeu o que eu expliquei aqui, passou por essas perguntas, basta você marcar uma consulta para dar o próximo passo. Ignora tudo isso aí que tem na internet de desinformação sobre TDAH e trends do TikTok, memes. Foca no que é mais importante. Beleza? Muito obrigado e me digam aí se você gostou desse formato de vídeo pra gente fazer mais. Tchau, tchau.